Shalom, muito bem-vindos. Para você aí que ainda não almoçou, bom dia. Para aqueles que já almoçaram, talvez uma boa tarde, tá? E nós vamos iniciar mais um devocional. Será que com certeza um tempo poderoso. Então, shalom para quem estiver entrando, seja muito bem-vindo. Então, família Monte Sinai, nós temos aqui uma maratona de devocionais. E nós aqui, temos um encargo, então, de todos os dias, às 12h30, estarmos aqui ao vivo, todos juntos, para um tempo de sabedoria. Então, durante o mês de maio, do dia 1º ao dia 31, nós vamos estudar Provérbios. Provérbios, ele é dividido em 31 capítulos, então é bem intencional, o mês de maio, o mês da família para nós, e nós estamos aí celebrando isso com muito conhecimento, com muita graça de Deus. Então creio que vai ser algo poderoso. Você que está chegando aí, já compartilha aí com 5 pessoas, seja intencional, abençoe a vida de alguém, para que possamos começar, entregando já bastante conhecimento. Você que está aí, já vai testando esse coraçãozinho, já vai subindo ele aí, já vai clicando, que isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o Instagram entenda que esse conteúdo está relevante e vai começar a entregar para mais pessoas. Então, é uma maneira também de você contribuir para que isso alcance mais vidas, tá? Então, livro de sabedoria, livro de provérbios, antes de mais nada, então ele foi escrito por Salomão. Salomão, rei de Israel, o homem que acessou a sabedoria, o homem que teve literalmente o contato direto com a sabedoria e foi abençoado por Deus. Segundo as escrituras, ele foi o homem considerado o mais sábio e o mais rico dessa terra. Então tem sido algo poderoso e muito relevante estudarmos sobre a sabedoria, sobre o livro de Provérbios e tudo que ele está refletindo sobre nós e sobre o nosso conhecimento. Então, antes de mais nada, nós já estamos literalmente passamos do meio. Nós já passamos da metade aqui, hoje é dia 17 de maio e hoje é o capítulo 17. Gostaria muito aí que você colocasse qual capítulo que você teve maiores impressões, o que Deus ministrou na sua vida. Escreva aí nos comentários, qual capítulo aí que já, vamos dizer, mexeu com as suas estruturas e que você tem achado que é o mais relevante para você. Então, hoje nós vamos falar literalmente, sobre a sabedoria no viver diário, ou seja, como eu aplico isso na minha vida diária. Então, o tema de hoje é sabedoria no viver diário. Como eu lido com as situações do dia a dia, como eu lido com as coisas, do dia a dia, com as situações. Então, algo muito intencional de Deus para a nossa vida hoje, literalmente, para transbordarmos. E nada mais intencional do que aprender a lidar com as coisas do dia a dia. Porque muitas vezes, desafios grandes a gente até se prepara, mas esquecemos de dar atenção para as coisas que são pequenas. Pequenas entre aspas, mas são coisas diárias, cotidianas. Coisas do relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. Então, são o nosso dia a dia, que nós começamos a considerar algo normal, mas Salomão, ele nos adverte, olha, tenha atenção, tenha prudência, tenha conhecimento, busque sabedoria para que você viva com intensidade, que você viva com sabedoria, para que sua casa seja abençoada. Então, primeiro, nós vamos ler aqui do versículo 1 do capítulo 17, do 1 ao 13, diz assim: melhor é um pedaço de pão seco e com ele tranquilidade, do que a casa cheia de sacrifícios e com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e partilhará da herança dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Olha só, 3 versículos, 3 ideias bem diferentes sobre o que Deus quer transbordar sobre nós. E olha só, ele já começa assim: melhor é um pedaço de pão seco com tranquilidade do que a casa cheia
né, de sacrifícios com contenda. Ou seja, é melhor uma casa simples do que uma casa luxuosa com contendas. É melhor você ter o que comer de uma simplicidade do que você viver com uma casa cheia de sacrifícios. Aqui fala de carne. Uma casa cheia de carne, porém com contenda, com briga, sem haver paz, ausência de paz. Então olha só, é muito melhor. E Deus aqui, Salomão não está dizendo que ele é contra a riqueza. Ele está dizendo, melhor é do que ter a riqueza e não ter paz, é você ser simples e humilde, mas ter a tranquilidade do Senhor. Ter literalmente a casa tranquila. Ou seja, a casa precisa ser a referência, né, do pedaço do céu. O seu lar precisa ser reconhecido como um pedaço do céu. Então, por exemplo, quando eu estou fora de casa, o meu anseio maior é voltar para minha casa o quanto antes. Então eu estou trabalhando, não vejo a hora, né, de cumprir minha jornada e voltar para casa. Por quê? Porque a minha casa é um lugar de tranquilidade, é um lugar onde eu me sinto seguro, onde eu me sinto amado, onde eu me sinto vivendo o meu propósito. E nós vemos hoje muitas famílias querendo viver uma realidade fora de casa, né? Então sai 6 horas do trabalho, vai para o shopping. Alguns homens vão pro futebol, pro happy hour e não procuram estar em casa. E aí quando chega em casa, né, o ambiente está caótico, crianças sem tomar banho, sem fazer tarefa, a mulher talvez ali, né, tentando equilibrar todas as jornadas, todas as logísticas da casa, e muitas vezes o homem querendo viver fora desse princípio, fora da bênção que é a casa. Mas aí, lógico, nós não sabemos o contexto. Por que da fuga? Né? Por que esse ambiente está conturbado? Porque Salomão fala, melhor você ter uma simplicidade, mas ter tranquilidade no lar, do que você buscar as riquezas e com isso vir contendas. Então, o homem e a mulher precisam alinhar a sua casa para viver os princípios de Deus, para viver literalmente o transbordo de Deus. Então Salomão não é contra a riqueza, mas ele guarda um princípio, olha, é melhor que você tenha simplicidade, talvez não tenha uma abundância de carne, mas que com isso você seja abençoado com paz. Então, ou seja, né, a paz é muito mais valiosa que qualquer fartura acompanhada de brigas. Então não adianta, né, você ter o comer bem, o vestir bem, o andar bem, porém você não ter paz no seu coração, no seu espírito. Então Salomão literalmente já vem, né, falando muito da quietude da alma, das contendas e dizendo, é melhor ter paz. É melhor você descansar à noite no seu travesseiro, dormir tranquilo, do que você viver num ambiente de brigas. Então o que Salomão fala, cultiva um ambiente de harmonia no lar, mesmo com pouco. Então tem muita gente que diz, pastor, eu sou contente com o que eu tenho, eu sou satisfeito, e com isso Deus vai acrescentando, Deus vai abençoando. Não é você viver uma vida humilde de nunca querer literalmente ter um carro melhor, uma casa melhor, não é sobre isso. É sobre você estar contente com o que tem, ou o que você tem não seja motivo de inquietude e briga, que isso seja um lar abençoado, mesmo na riqueza, mesmo na pobreza, mas que seja abençoado, né? Que você chegue em casa e diga, nossa, esse meu lar é um pedaço do céu. Então isso é fundamental. E aqui ainda Salomão está falando sobre a casa, e agora ele fala assim, ó, o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente. Ou seja, ele está falando aqui que um filho, quando recebe uma herança e ele não tem maturidade, ele não tem discernimento, ele não tem domínio próprio, ele não tem sabedoria, provavelmente o servo, ou seja, talvez o gerente da empresa, o servo da casa, o líder, né, o governante, ele vai dominar sobre esse filho, porque esse filho não tem discernimento de discernir o que está recebendo, e vai literalmente ser alguém que vai receber a bênção junto com ele. Porque você pensa assim, um funcionário seu ajude seu filho a tal maneira que ele prospere, que ele cresça, que ele seja feliz. Você vai ou não querer abençoar esse funcionário?
Você vai ou não querer abençoar esse servo. Ele pegou o seu filho, ajudou, sabe? Então tem mães aí que choram, por exemplo, com um filho que está afastado do Senhor, nas drogas, e vem alguém e de repente ministra na vida dele, dá emprego, cuida, trabalha, zela, e essa pessoa se torna um pai de família, alguém vitorioso. Você vai querer ou não, literalmente, falar assim, cara, eu quero, se eu puder, eu te dou uma casa, te dou um carro, porque não há preço no resgate de um filho. E aí Salomão está dizendo assim, olha, um servo prudente às vezes vai ser muito melhor para a tua vida do que você ficar tentando equilibrar as coisas com os filhos que são imprudentes, porque esse servo vai abençoar o momento do seu filho e você vai literalmente ser abençoado. Ou se você hoje está no lugar de servo, olha só que coisa, que princípio fundamental. Há filhos que não estão sentando na mesa. E a mesa do rei é um lugar que não pode estar vazio. Quando um rei faz um banquete, de maneira alguma seria uma desonra encontrar um lugar na mesa vazio. Então o que ele faz? Se os filhos não estão à mesa, ele chama os servos. Se os servos não estão à mesa, ele vai mandar gritar nas ruas e chamar qualquer pessoa, porque ele não vai ficar sozinho. Então isso é um princípio muito de Deus sobre nossas vidas. A mesa do rei nunca vai estar vazia. Então, muitas vezes, eu e você somos encontrados como servos. E tem muitos filhos que não estão querendo estar na presença do Pai. Então você vai ser abençoado e convidado para mesas onde vai haver bênção. E muitas vezes você vai ser abençoado por pessoas que você não imagina, por alguém que você nem tem ideia, mas porque você expressa a prudência, a sabedoria, você vai ser convidado para estar nesses lugares de honra, mesmo você sendo um servo, mesmo você sendo alguém que talvez seja só um trabalhador simples, mas você carrega algo do céu celestial, que é a sabedoria de Deus. Então entenda hoje que você pode estar no lugar de servo, ou você pode estar no lugar de alguém que vai ter que prestigiar alguém que está ajudando a sua casa e seus filhos. Então que você pense sobre isso. Né? Estar servindo não é um lugar de desonra. Na verdade é uma situação onde você pode ser abençoado por alguém que você nem imagina. Então, relacionamento de mesa, mesas abrem portas e muitas vezes conexões aí que vão te abençoar lá no futuro ou agora no hoje mesmo e você nem imagina. Então Deus usa situações difíceis para revelar e purificar o seu interior. E aí aqui nós vamos literalmente entendendo, porque aí Deus fala assim, ó, o crisol é para a prata. Pastor, o que é crisol? Crisol é um instrumento meio que de laboratório que faz o que? Essa purificação da prata através do fogo. E o forno para o ouro, ou seja, o ouro e a prata para tirar as impurezas são passados pelo fogo. E literalmente as impurezas saem e fica só o metal precioso. Então literalmente Deus vai usar situações difíceis para revelar e purificar a sua vida. Então, como o crisol é para a prata, o forno ou o fogo para o ouro, o Senhor vai provar o seu coração. Então, para nosso coração é o Senhor, porque Ele é o fogo revelador, o fogo purificador, alguém que guarda a nossa vida e a nossa vida será provada. Escreva aí do lado da sua Bíblia, nossa vida será provada, porque é intencional de Deus que eu e você sejamos provados e aceitar as provas como ferramenta de Deus para o nosso crescimento é a maior chave. Então eu preciso entender que talvez eu estou me sentindo literalmente numa prova, num lugar de aperto, num lugar de espremer. Pode ser com certeza Deus trabalhando na sua vida para que você cresça, para que você seja purificado e revele a sabedoria que está dentro de você, que revele o que Deus está fazendo dentro de você. Então nós possamos literalmente entender que as provas da vida é Deus trabalhando no nosso coração para que possamos ser provados. E toda prova significa o quê? Que você vai ser aprovado, você vai passar de fase.
Todo aluno na escola passa por uma prova, final de semestre, final de bimestre ou final do ano. Para quê? Para provar o conhecimento dele. Deus nos prova para quê? Porque naquele nível que você está vivendo hoje, você seja aprovado, para que ele possa te permitir acessar um novo nível. O aluno só muda de ano, acessa um novo nível, porque ele foi aprovado numa prova. Então Deus usa essa mesma metodologia para que eu e você sejamos aprovados, para irmos para um novo nível de bênção, para um nível novo de ministério, para uma nova unção no casamento. Então tudo isso nós somos provados para passarmos de nível. Versículo 5 diz assim: o que zomba do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Isso aqui é muito pesado. Porque se você zomba de alguém que é pobre de conhecimento, alguém que é simples no falar, que fala errado, você está zombando de alguém que foi criado por Deus. Você está zombando talvez de um irmão seu na fé, de alguém que Jesus Cristo escolheu e morreu por ele. Então nós precisamos entender que as minhas atitudes vão definir, os meus resultados, e eu não posso zombar de uma pessoa humilde. Então eu estou conseguindo conhecimento, eu preciso ajudar essa pessoa a buscar conhecimento. E eu não posso ser colocado nesse lugar de zombaria, de destratar, de separar. E a palavra de Deus vai falar assim: aquele que se alegra com a calamidade não ficará impune. Ou seja, você está ali de repente zombando. Não, aquele casal ali, eles estão fazendo aí, olha só, como diz, não se guardam, não vão para a igreja, se divorciaram. Aí a pessoa vem e fala assim: bem feito. Olha só, então você que se alegrar na desgraça de um pai que está perdendo a esposa, perdendo o filho, que a família está sendo destruída, olha só que princípio interessante que Salomão traz para nós, é um alerta: não seja colocado como zombador de pessoas simples e muito menos se alegre com a calamidade que chega na casa dos outros. Não fique contente. Fique triste, chore, se lamente. Houve aqui uma situação recente aqui perto de casa, aonde na esquina que um casal estava brigando, e eu falei para minha esposa, a minha vontade era de chorar, abraçar aquela mulher, porque a família estava destruída, não tinha quem defendia ela, então eu não vou zombar. E aí o marido dela queria zombar dela porque ela tinha uma tornozeleira eletrônica, e eu falei: não faz sentido você zombar dela, ela é sua esposa. Ela está pagando criminalmente por um crime, mas ela é sua esposa, mãe do seu filho, você precisa honrar ela. Então foi uma situação assim, onde eu fiquei literalmente tocado em meu coração, porque eu disse: cara, ela precisa ser honrada, não interessa os erros dela, em Cristo Jesus ela é minha irmã. Em Cristo Jesus ela é amada. Então eu preciso olhar com esses olhos e não zombar e dizer: olha lá, bem feito, ela tem uma tornozeleira, que bom que ela está tomando uma surra. Não. De jeito algum. Então eu pude intervir nessas vidas e dizer: não é para isso que vocês foram criados. Um precisam guardar o outro, precisam zelar pela criação dessa criança. Então é algo que muitas vezes nós somos acometidos de uma situação do nada. Era domingo 10h30 da noite. Não é sobre pastoreio, é sobre ser literalmente filhos de Deus e entender que eu preciso amar o meu vizinho e o meu próximo. Então eram umas pessoas que não são vizinhas da minha quadra, mas são vizinhas do bairro e vieram brigando de ruas acima e acabaram que tudo culminou na esquina aqui da minha rua. Então eu saí da minha casa, fui lá, não ia deixar algo mais grave acontecer entre os dois, então a gente pôde sim chamar as autoridades, polícia, mas é algo que assim, eu preciso cuidar, eu não posso entrar em zombaria e dizer: olha lá, bem feito, eles estavam os dois bebendo, agora vão quebrar o pau. Não é assim que funciona. Então viver nesse lugar nós não podemos, de ser zombadores e se alegrar com a calamidade que toca na vida do outro. Então preciso ter cuidado. Versículo 9 diz assim: o que encobre a transgressão promove o amor, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Agora aqui é algo muito verdadeiro. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu não levo desaforo para casa? Essa pessoa aí literalmente é alguém que não está agindo com sabedoria. Por quê, pastor? Porque aquele que encobre, ou seja, aquele que perdoa, deixa
vamos esquecer sobre esse assunto e não fica jogando na cara a ofensa, que tem pessoas que ficam, né? E a gente brinca muito que numa briga de casal, às vezes volta a situações de 6 meses atrás, né? Ah, porque lá no passado te disse isso, 10 anos atrás te falei aquilo. Então a pessoa que traz questões que deveriam estar resolvidas, ela está promovendo briga, ela está promovendo literalmente separação. E a palavra de Deus fala assim, ó, que se você não encobre uma transgressão, mas na verdade promove e renova isso, traz a questão à tona de novo, você pode separar até melhores amigos. Então, um casal, na verdade, para mim, eu considero os melhores amigos um homem e uma mulher que resolvem ter uma vida juntos, que casam perante o Senhor. Então, a palavra de Deus está falando assim, olha, se você é alguém que fica trazendo toda a questão à tona, trazendo situações e problemas antigos, você pode separar alguém. Você pode separar uma família, você pode separar amigos, sócios. Então, haja com prudência. Então, encubra a transgressão é o quê? É você não ficar trazendo assuntos que já passaram à tona, não faz sentido. Algo que já foi perdoado, algo que já foi superado, algo que já foi corrigido, não precisa tocar no assunto. Porque o próprio Cristo fala que quando nós somos salvos, ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Quem é o acusador? Satanás. Então não faça papel de Satanás na vida de alguém, trazendo situações passadas para o dia de hoje, que é algo que não precisa mais ser tocado. Se não é um ambiente de confronto para cura, não fale sobre isso, porque você vai causar divisão e separação. Versículo 10 diz assim, mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites nas costas do tolo. Grifa esse versículo, secule esse versículo, olha só o que Salomão está falando. Mais profundamente entra uma repreensão na vida de alguém que é sábio, de alguém que é prudente, do que 100 açoites nas costas de um tolo. Cara, nós estamos falando aqui de 100 chicotadas. Não sei você, se você já apanhou de mangueira, fio elétrico, chinelo, não sei. Mas eu acredito que 100 açoites deve doer bem mais que isso. E o homem tolo pode tomar 100 açoites que ele não aprende. Ele continua na sua tolice, ele vai continuar apanhando e ele talvez não vai nem saber que está apanhando, mas ele continua no erro. Mas o prudente, isso entra mais profundamente na carne dele, uma repreensão, porque ele fala assim, meu Deus, eu estou errado, eu preciso corrigir minha rota. Então, literalmente, Salomão está falando assim, a repreensão para alguém que é prudente vai doer tanto mais na carne do que o tolo apanhando. Então, receber uma repreensão, reflita sobre isso, mude os seus atos para que você viva com sabedoria. E viver com sabedoria é ter uma vida abençoada. Então que isso seja literalmente um princípio sobre a tua casa e sobre a sua vida. Versículo 12 diz assim, melhor é para o homem encontrar-se com uma ursa do qual roubar os filhos, do que com o louco na sua insensatez. Agora a coisa ficou boa. Melhor um homem encontrar-se com uma ursa que roubaram os filhos. Quando Salomão escreve Provérbios, ele fala assim, eu reparei a natureza, eu olhei a criação, eu olhei todas as coisas. Ou seja, Salomão começou a fazer reflexões sobre o seu dia a dia. Você já parou, de repente já abriu sua janela e ficou olhando, por exemplo, o casal de pombinha fazendo um ninho, os pardais voando? Você já parou para contemplar a natureza? Eu e a Juliana, que nós gostamos muito de ficar olhando, né? E nós damos nomes para as pombinhas, né? Então, né, esses dias tinha aí, né, o Obama e a Michelle criando, né, os filhotes aqui, eram as duas pombinhas que nós demos nomes. E aí eles estavam ali, nós acompanhamos todo aquele momento, as pombinhas fazendo seu ninho, colocando os ovos. Então a gente fica ali cuidando até pro Max, né, nosso cachorro, não pegar os filhotes quando estão tentando voar. Então como a gente cria sempre algumas plantas, né, temos aqui algumas flores, então as pombinhas sempre estão por perto, então sempre fazem ninho. E nós aprendemos muito. Olha só que fidelidade, né? A pombinha sai, né? O Obama sai buscar aí a nutrição para a Michelle fica no ninho, né? Aí o Jorge gostou do Obama. E aí então a gente fica cuidando e analisando. E é lindo o cuidado. E por que não aplicar isso nas nossas vidas, né? O homem e a mulher cuidando da esposa, para a esposa cuidar dos filhos. É algo lindo que a natureza nos ensina.
E aí aqui Salomão está dizendo algo, assim, uma prioridade, né? Um princípio poderoso, dizendo assim, olha, o animal, segundo a National Geographic, Salomão dizendo 3.000 anos atrás, o animal mais perigoso quando é tocado às suas crias é uma ursa. Não é um leão, não é o tigre, é uma ursa. Isso aí, né? Olha só, princípio milenar de Salomão, dizendo, cara, é melhor um homem sair no braço com uma ursa do que andar junto com um cara insensato. Porque os BO dele vai ser muito maior do que o insensato que você sair na luva aí, né? No jiu-jitsu com a ursa. Porque os seus danos serão físicos, mas não serão eternos. Porque, cara, você andar literalmente com um louco, com um insensato, vai trazer malefícios para sua casa, para os seus filhos, e vai ser totalmente, né? Isso será algo que vai refletir sobre sua casa. Então, Salomão está dizendo, é muito melhor você encontrar uma ursa no meio do caminho que está procurando seus filhos, do que andar com alguém insensato. Então, esse versículo aí é muito forte, aonde nós devemos observar a natureza, observar a criação e entender o que Deus está fazendo. Então, o versículo 14 diz assim, como o abrir-se da represa, assim é o princípio da contenda, deixa a questão antes que haja rixa. Ou seja, é o viver diário. Salomão está falando assim, olha, o jeito de você viver, a sabedoria para você viver seu dia a dia. Então, melhor encontrar uma ursa no meio do dia do que andar com alguém sensato. Ou seja, é melhor você parar a questão antes que haja uma briga. Não sei você, se você talvez nunca viu, né, um esvaziar de uma represa, quando há esse rompimento, as águas não param. Depois que abriu, vai. Né? Nós tivemos aí um exemplo da catástrofe, né, de Brumadinho, de alguns lugares onde as represas se romperam e a água vai levando tudo. Isso é a vida de alguém que não tem princípio e deixa a contenda tomar conta. Depois que a represa abriu, filhão, é confusão em cima de confusão. E isso vai literalmente ser algo sobre a sua vida. Então aquela questão assim, olhar torto para alguém, né? Você começar um problema e não resolvê-lo da melhor maneira possível, isso vai ser como uma represa na sua vida. E depois que abre, extravasa a água. É aquela questão, o cara buzinou, xingou você pede desculpa. Foi mal não te vi. Porque se você olha torto e fala, não, é você que é isso que está me chamando, ou seja, você vai abrir uma represa e os problemas só vão aumentar daí em diante. Não haverá, como diz, freio. Você vai apanhar do cara, você vai apanhar da polícia, vai ser preso, depois apanha da mulher quando chega em casa, porque brigou na rua. Né? Você mora com a sua mãe, vai apanhar dos seus pais quando chega em casa, por que brigou na rua? Então é algo que, sabe, não tem freio. As suas consequências só vão aumentando. Então, o romper de uma represa é algo que nós precisamos evitar nos nossos relacionamentos. Versículo 16 diz assim, que se veria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que ele não tem entendimento. Ou seja, não adianta de nada alguém ter provisão e dinheiro para tentar comprar a sabedoria. Vai comprar uma mentoria, vai comprar, né, um professor particular, aulas de Kumon, qualquer outra coisa. Mas se ele não tem a sabedoria de Deus para administrar isso, isso vai ser em vão. Então o dinheiro na vida de alguém não determina nada. O que determina o crescimento e a prosperidade é a sabedoria de Deus para conduzir todas as coisas que Deus te permite. Versículo 18. O homem sem entendimento compromete-se ficando confiador do seu companheiro. Ou seja, aquele que apertou a mão, aquele que falou eu vou fazer, está se comprometendo nas suas emoções. Ou seja, o cara emocional que diz ali, poxa, né? Esse mês aí não vou conseguir pagar minha luz, ou empresta seu cartão para mim, né? Ontem eu estava conversando com uma ovelha muito preciosa, né? E aí ele falou assim, emprestei o cartão para minha mãe. Falei, filhão, o negócio é o seguinte, é sua mãe, mas pensa, se ela não puder pagar, eu vou poder pagar? Então é algo assim, que eu vou ter que pagar, porque está o seu nome em jogo. Por mais que seja mãe e pai, mas você empresta na condição de, será que eu vou poder honrar esse compromisso que eles estão fazendo com o meu nome? Tá? Então é algo assim que a gente fica pensando. E lógico, eu falei para ele, né? Como você vai falar não para sua mãe? Mas pensa, você é pai, você tem filhos, tem esposa, tem casa, então tudo isso é sua prioridade hoje. Pai e mãe sempre vão estar com você, mas
cuide, né? Qual é a prioridade. E aí ele falou, realmente, eu vou, como diz, sanando essa dívida, eu vou até quebrar esse cartão e eu vou fechá-lo. Falei, amém. Então ande, né, com as suas finanças em dia, isso é muito interessante de pensar. Então aquele que se compromete por fiador é um homem sem entendimento. Então não se comprometa com nenhum compromisso que você pode honrar nas suas emoções. Escute, tente ajudar, mas da melhor maneira possível, mas não dando por fiador a alguém. Então depois não vai dizer que o pastor Robert e a Bíblia e Salomão não te avisaram, tá? Então esteja prudente, não entre por fiador de ninguém. Versículo 27, para a gente encerrar aqui, diz assim: aquele que possui conhecimento controla as suas palavras, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, o que fecha os lábios por entendido. Olha só que bacana isso. Aquele que possui conhecimento, ele controla as suas palavras. É um homem prudente, não fala toda hora, não fala desnecessariamente. Então é um homem de espírito sereno, ou seja, não se emociona, não se empolga na conversa e anda sempre calculando os seus passos. E a Bíblia vai dizer assim, olha só, até alguém calado, pode ser tolo, vai passar por uma pessoa sábia. Vai passar por alguém que é entendido. E aí eu ouvi, né, umas pessoas falando num podcast essa semana bem assim, ele estava em outro país, e aí todo mundo estava conversando e ele calado na mesa. E aí ele estava calado na mesa porque ele não dominava o idioma, ele precisava que alguém traduzisse, alguém falasse. E ele quieto, e as pessoas que estavam na mesa falaram, nossa, esse fulano aí é muito sábio, ele não fala, ele só está observando tudo. E aí ele falou assim, eu não estava falando porque eu não sabia. Ou seja, ele estava como um tolo porque ele não dominava o idioma na mesa que ele estava, né? A gente passa vergonha às vezes por não dominar um outro idioma, porém, por ele ficar quieto, não ficar espalhafatoso demais, ele passou por sábio. Então, muitas vezes, em ambiente que a gente não domina um assunto, né? Finanças, governo, qualquer coisa, sabe? Faculdades, fique quieto, se mantenha sereno e você será passado por sábio e entendido. Eu gostaria de orar por você hoje. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, nós queremos declarar, Pai, a bênção do Senhor sobre cada filho, sobre cada pessoa que está acessando essa live. E que a sabedoria que vem do Senhor para vivermos nossa rotina diária seja, Pai, crucial para que possamos crescer. Abençoa os seus filhos, Pai, para que eles possam ser tardios em falar, que eles possam, Pai, ser colocados como sábios, mas que eles possam administrar suas emoções, que eles possam administrar a sua vida diária, os seus dia a dia, os seus relacionamentos, que eles possam ter prudência de espírito, falar tardio, acalmar situações, para que eles vivam o que o Senhor tem. Então nós também pedimos, Pai, prova os nossos corações, que o Senhor, Pai, possa lançar sobre nós as provas que vêm, para que possamos, Pai, revelar o que há em nós, que os seus filhos sejam abençoados e que eles possam, Pai, ter contentamento e paz em seus lares, pois assim eu oro e declaro no nome santo de Jesus. Amém. Um dia abençoado para você, que você possa ser guardado. Shalom e até amanhã às 12h30 aqui no canal da família Monte Sinai.